Você não perdeu a fé. Você só parou de ser constante. E essa frase dói porque ela confronta uma mentira confortável que muitos cristãos aprenderam a repetir. Eu creio, só estou cansado. A verdade é que a maioria das pessoas não está cansada de crer, está cansada de permanecer. Crer é fácil, permanecer exige caráter. Crer acontece em um culto emocionante. Permanecer acontece na terça-feira comum, quando ninguém vê, ninguém aplaude e nada parece acontecer. É exatamente aí que muitos desistem e chamam isso de esperar em Deus, quando na verdade é apenas abandono silencioso do processo. Você acredita em Deus, mas sua vida espiritual é cheia de interrupções. Começa forte, ora com intensidade, promete mudanças, decide levar Deus a sério. Depois de alguns dias, a rotina aperta, a emoção passa, o problema diminui ou piora e a constância some. A Bíblia fica fechada, a oração vira rápida, o relacionamento com Deus vira distante, mas você continua afirmando que tem fé. E aí surge o conflito interno. Se eu creio, por que nada muda? Se eu confio, por que continuo estagnado? Se Deus é fiel, por que minha vida espiritual parece sempre no mesmo lugar? O problema é que fé não foi criada para sustentar uma vida espiritual sozinha. Fé inicia, mas constância sustenta. Fé dá o primeiro passo, constância percorre o caminho inteiro. Fé faz você começar um propósito. Constância faz você cumprir quando ninguém está motivado. O erro de muitos cristãos é achar que intensidade espiritual substitui disciplina espiritual. Não substitui, nunca substituiu. Deus nunca exigiu empolgação constante, ele sempre exigiu fidelidade diária. Existe uma diferença enorme entre quem busca a Deus quando sente vontade e quem busca a Deus porque decidiu permanecer. Um vive de picos espirituais, o outro vive de raízes profundas. Um depende de ambiente, música, palavras e emoções. O outro depende de decisão. E decisões não negociam com sentimentos. Decisões permanecem mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Deus não se impressiona com começos fortes. Ele observa permanências silenciosas. Qualquer pessoa consegue orar 3 dias seguidos quando está desesperada. Poucos conseguem orar consistentemente quando a vida está normal. Qualquer pessoa jejua quando quer uma resposta rápida. Poucos mantêm uma vida de obediência quando a resposta demora. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que a constância é provada. E é exatamente nesse ponto que muitos abandonam. Você não precisa de mais mensagens motivacionais dizendo que tudo vai dar certo. Você precisa encarar a verdade. Não existe crescimento espiritual sem repetição. Não existe maturidade sem rotina. Não existe intimidade com Deus sem presença constante. Relacionamento não se constrói com visitas ocasionais. Se constrói com convivência. Deus não se torna distante do nada. Somos nós que nos tornamos ausentes aos poucos. Um dia sem orar, outro sem ler, outro sem obedecer, até que o coração esfria e a consciência se acostuma. E então nasce um cristianismo frágil, que depende de eventos, cultos específicos e momentos emocionais para sobreviver. Quando esses estímulos acabam, a fé parece fraca. Mas ela não está fraca, ela está desnutrida. Fé sem constância é como fogo sem lenha. Até existe, mas não dura. Jesus nunca elogiou quem começou bem. Ele sempre apontou para quem terminou fiel. Ele nunca disse, bem-aventurados os empolgados, mas deixou claro que o reino pertence aos perseverantes. Ele falou de sementes que só frutificam quando criam raízes profundas. Falou de pessoas que desistem no meio do caminho porque não suportam o processo. Falou de servos fiéis, não de servos animados. A lógica do reino nunca foi intensidade momentânea, sempre foi fidelidade contínua. Talvez por isso tantas pessoas se frustram com Deus, quando na verdade Deus nunca falhou. Elas começaram esperando resultados rápidos, respostas imediatas e mudanças visíveis. Quando isso não aconteceu no tempo que imaginavam, interpretaram o silêncio como ausência. Mas Deus não estava ausente, ele estava observando se aquela pessoa permaneceria mesmo sem respostas, porque a constância revela intenções reais. Quem permanece demonstra que não está ali apenas pelo que pode receber,
mas pelo relacionamento em si. Aqui está uma verdade que muda tudo. Deus confia profundidade a quem permanece. Revelações profundas não são entregues a quem vive de altos e baixos espirituais. Intimidade exige tempo, e tempo exige constância. Por isso, algumas pessoas vivem anos na igreja, mas nunca amadurecem espiritualmente. Não é falta de conhecimento, é falta de prática contínua. Elas sabem o que fazer, mas não fazem de forma consistente. A mudança começa quando você para de negociar sua vida espiritual com suas emoções. Você não ora porque sente vontade, você ora porque decidiu. Você não lê a Bíblia porque está inspirado, você lê porque é alimento. Você não obedece quando é conveniente, você obedece porque é convicto. Constância não é glamour, constância é disciplina. Constância é continuar quando ninguém está olhando. Constância é escolher Deus nos dias comuns, não apenas nos dias difíceis. Talvez você precise simplificar. Muitos falham porque criam metas espirituais irreais. Prometem 1 hora de oração e não conseguem cumprir 10 minutos. Prometem ler vários capítulos e não mantêm uma página. Constância não nasce de promessas grandes, nasce de compromissos possíveis. 10 minutos diários, feitos por meses, transformam mais do que 2 horas feitas uma vez por semana. Pequenos passos repetidos constroem grandes mudanças. E aqui está o ponto de virada. Cair não é o problema, parar é. Errar não destrói sua caminhada, desistir sim. Deus não espera perfeição, Ele espera permanência. Ele não se afasta quando você falha, Ele se afasta quando abandona. Quem permanece, mesmo falhando, amadurece. Quem desiste, mesmo acreditando, estagna. Agora vem a parte que poucos estão prontos para ouvir. Talvez Deus não esteja em silêncio porque Ele não quer falar. Talvez Ele esteja esperando você provar que vai continuar buscando mesmo sem sentir nada. Porque maturidade espiritual começa quando você não depende mais de sensações para obedecer, quando sua fé deixa de ser emocional e se torna sólida. No final das contas, seu problema nunca foi falta de fé. Você sempre acreditou. Seu problema foi não permanecer quando a empolgação acabou. Foi parar quando o processo ficou longo. Foi desistir quando não viu resultados imediatos. Mas hoje isso pode mudar, se você decidir que não vai mais viver de começos, e sim de continuidade. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Comente agora algo que marque essa decisão. Curta este conteúdo para alcançar mais pessoas que estão vivendo o mesmo ciclo silencioso. E se inscreva, porque aqui o chamado não é para emoções rasas, mas para uma fé prática, constante e transformadora. Quem permanece, cresce. Quem insiste, amadurece. Quem é constante, vive o que muitos apenas acreditam.